Portanto, convidamos os formandos Débora de Souza Oliveira, Gustavo Vasconcelos, Lara Aparecida Alves de Andrade, Loiane Elisabeth Garcia do Nascimento, Natália Rodrigues Silva e Simone Pereira Passos da Costa, para que, representando os demais, seja procedida a outorga geral. Eu, Carlos Raça Mendes, reitor e presidente do Conselho Acadêmico Superior do Centro Universitário de Anápolis, em virtude da competência que me foi delegada pela legislação brasileira do ensino superior, confiro o grau de bacharel em Direito aos formandos aqui presentes, para que possa usar de todos os direitos, prerrogativas e deveres ao título que ora lhes outorgo. familiares, amigos. Boa noite aos formandos do curso de Direito da turma Professor Carlos Eduardo Pereira Costa, turma 63-2016-2. Cumprimento a mesa diretiva na pessoa do magnífico reitor do Centro Universitário de Anápolis, Dr. Carlos Raça Mendes. Inicio a minha fala agradecendo a Deus pelo privilégio da vida, aos meus amigos formandos do curso de Direito, pela missão que me foi delegada. Prometo realizar essa tarefa com eficiência e fineza que esse discurso merece. 5 anos se passaram, desde a primeira vez que nos encontramos naquela sala de aula. Chegamos naquele lugar chamado universidade, como crianças que olham o mundo gigante. Subimos aquelas rampas e nos deparamos com um cruzamento
claro, nos perguntamos onde fica o primeiro período. Entramos e sentamos. Esperávamos, ansiosos para a chegada do professor, que naquela sala começasse a falar de lei, de direito, de prisão. Foi quando lá se vem a primeira professora, Márcia Lopes, sempre meiga, que cumprimenta a todos, perguntando o nome e o que esperávamos do curso, bem o que pretendíamos ser. Os tempos se passaram, partimos da lógica, da hermenêutica, com o nosso professor homenageado Geraldo Ventura, e da história do direito, para o tão esperado direito penal, que se cruzava com a psicologia aplicada ao direito. Mais um passo, e lá estava o terceiro, com a teoria geral constitucional e a antropologia, com ele, o famoso doutor Antônio, que nos fez olhar as coisas como acadêmicos. Passamos pelas filosofias e sociologias da vida, até chegarmos ao direito civil. Com ela, a mais cheia de ideias e lemas, a nossa madrinha, professora Priscila, que ia do direito à água, da lei aos asteroides, mostrando que a vida é um jogo de contratos. Algo parecia errado quando ele chegou e disse: serei professor pela primeira vez de vocês em direito penal. E ele, o mestre Leonardo Rodrigues, nosso paraninfo, nos ensinou tudo quanto podia, sempre com muita clareza, e em muitos casos do famoso infrator da lei, Valdisney. Os trapaceiros, bandidos e infratores, Caio, Tício e Médio, estavam em todas as roubadas, envolvidos nas mais altas confusões. Sobre empresas, ele nos deixou afiado e nos fez até parecerista, mestre Elmar, um pai de todos. Pela primeira vez, podemos pegar em um processo, ainda que simulado, com a nossa professora Mariane Morato, nas aulas de teoria geral do processo, e distinguir ainda processo de procedimento. E para tudo, lá estava ele, o princípio. Os períodos se passavam e todo período um novo princípio. Nos sentíamos doutores, já o manuseado Batmaker, de trás para frente e de frente para trás, quando ele chega e diz que agora que as coisas iam começar. Chegou pelo direito processual civil, passou pelo direito do trabalho e se consolidou no processo do trabalho. E lá estava ele, Carlos Eduardo, ou simplesmente Cadu. As suas aulas, ninguém piscava, pois um detalhe perdido estava na prova. Como se não bastasse, a vasta gama de leis trabalhistas, nos aparecem as benditas súmulas e OJs. Na hora dos trabalhos, tínhamos que vasculhar o código inteiro para encontrar, e lá no fundo, uma delas fundamentava toda a nossa resposta. Aprendemos nas audiências simuladas que temos que manter a calma, como bem dizia o professor Rafael Rocha: calma, que tudo vai dar certo. Oitavo período, e lá estava ele, famoso TCC, todos pensativos, e começava mais uma jornada dentro de uma existente. Todos pensando: calma, falta só mais um ano, o fim se aproxima. As despedidas já se iniciavam, e através do seu jogo jurídico, ela encerrou o nosso penúltimo ano de faculdade, com palavras que marcaram a nossa alma, a nossa querida professora Aline Seabra. Quanto conhecimento em uma somente. Aula aos sábados de manhã, isso mesmo, eles nos desafiavam a estar lá. Eu, como sempre, propunha um café da manhã para unir a turma. Nono período, início do último ano, um cenário de mistérios e incertezas. Se aproxima quando ele chega lá na sala, e lá de cima profere um boa noite, nos convidando a mergulhar no direito público pelas vias do direito administrativo. Os recados sobre formatura se intensificavam, e quando às vezes tumultuava, ele logo interrompia com a clichê fala: pera aí, quem disse que vocês vão formar? Quem disse? Com seu jeito sério,
e com uma postura invejável, nos fez pessoas apaixonadas pelo direito, pela vida, quase infartando na noite do concluinte, se despediu da turma e, ao soltar as nossas mãos, nos alvejou com um explosivo voto de sucesso nas nossas carreiras, nosso professor Alessandro Paixão. E também nos mostrou que no 10º período temos que estudar o dobro. Esse 10º período, quase que foi um doutorado dentro da faculdade, e foi nele que fomos sentido em tudo na vida, pelas palavras da tia Kátia. Tivemos que cumprir NPJ, assistir audiências, entregar relatórios de estágio, nos desdobrarmos, era provas, trabalhos e quantos trabalhos. Foi quando avistamos o fim, sempre com tretas e divergências de opiniões, debates calorosos, mas como dizia nossa colega Mariana, a gente se treta, a gente se ama e no final pedimos desculpas e rimos de tudo. 6 meses faltavam para que tudo isso acontecesse. Hoje, e lá estavam eles, desesperados, Lara, John, Rafa, Bruno, Gabi e Simone, a nossa comissão de formatura, que lutou, que batalhou e jamais desistiu. Que mesmo sem nunca ter passado por isso, conseguimos vencer. Quando as coisas pareciam não ter saída, unimos forças e dizemos, estamos juntos e tudo vai sair como nós planejamos. Foi nesse momento que nossos médicos mais uma vez nos incentivaram a ousar e vencer. Vocês, galera, têm o nosso respeito. Deixa aqui o nosso muito obrigado ao Lucimara e sua equipe, que nos acolheu e nos auxiliou tanto nessa reta final. E agora, nesse trajeto todo, estiveram presentes vários ícones. São eles. Ele, que quando o relógio apontava para 8h30, gritava, merenda, professor, o gigante Maia. Ela, que quando a coisa apertava, pedia socorro ao Jesus dos crentes, Renatinha. As tretas tinham nome e sobrenome, Loiane, Débora, Jadson, Mariana, John Lennon, Elma, Gisele. A Paz também tinha nome, Simone, Sueli, Silveni. Um pouco mais de barulho para ela logo gritar no canto. Tatiane Pacheco. Opa, se ouvíssemos a palavra política, logo abria o discurso e elevava o ânimo da galera nas alturas de Ivani. Durante esse período, aprendemos que somos uma família, quando ele nos ensinou a chamarmos uns aos outros de primos, Bruno. Os anos se passavam e ele sempre de peito aberto, passos curtos e carregador na mão, vulgo Eric Gance. Um pouco mais de calma, e agora vamos sorrir, galera. Looks despojados, às vezes até com frutas e bastantes cores, sempre correndo e sorrindo, fazendo felicidade por onde passa. O ícone da turma, que tudo era festa, Fernando Feliz. Feliz mesmo. Era só falar em festas que eles estavam lá. Rodrigueira, Felipe, Renato e o Silvio Santos da turma, Heitor Canicher. E que festas foram delas que nos conhecemos melhor. Rimos de tudo e criamos mais afinidade. Nas apresentações de trabalhos, só se escutava um coro. Chega, João Eno, você fala demais. Pessoa em prova, ele logo sorria e suas bochechas se rosavam. Marcos Henrique, o tio Marcos. Tudo se findou na mais perfeita harmonia e amizade dessa turma que marcou professores e funcionários da nossa faculdade. Agora, meus amigos, por longas noites sentiremos aquela saudade e teremos que acostumar com a falta que um fará ao outro, das jantinhas, da galera reunida na porta da sala, de ver um e outro chegando e saindo. Mas a nossa aliança está feita, nunca nos separaremos, pois somos primos, irmãos e colegas pelo resto da vida. O que o direito nos uniu, nem o direito nos separa. Pois bem, missão cumprida. E hoje, a sociedade que nos assiste, é assim que saímos de uma academia, felizes, realizados, com a formação consolidada e, como bem afirma Dom Pedro I, somos doutores por excelência. E agora, o rumo que tomamos, como bem juramos em horas alhures, seguiremos olhando para frente e
iniciaremos a nossa luta contra a corrupção, a busca pela justiça, devolver ao oprimido seu direito, buscar a mais íntegra restauração de uma sociedade através da aplicação efetiva das leis a que ela está jurisdicionada. Pais e mães que aqui estão, hoje vocês não vão receber no seio dos seus lares apenas mais um bacharel em direito, mas vão receber mais um novo jovem guerreiro disposto a fazer justiça e buscar o direito. Sintam-se orgulhosos, pois dessa turma poderão sair as próximas autoridades dessa nação. Falo isso acreditando cegamente no potencial de cada um com quem tive a oportunidade de conviver nesses 5 anos. E a nós, nobres colegas, futuros operadores do direito, saibam, desde já, da missão que nos é atribuída nesta noite. Carregar em nossos ombros o dever por amor, a profissão por excelência, dar ao pobre o abrigo, ao necessitado o alimento, ao desconsolado o consolo. Tudo isso o que lhes é por direito. E na vida, quando se depararem com situações em que a fortuna coloca o seu caráter em xeque, lembre-se, o seu caráter é mais valioso e almejado do que esse pobre miserável chamado de livre. Por fim, cabe ressaltar que eu poderia ficar horas nessa tribuna, que eu não conseguiria revelar a altura, as mais altas qualidades de cada um, ao tom que lhe deva ser conferida. Mas posso dizer com toda sinceridade, valeu a pena cada segundo ao lado de vocês, cada lição passada pelos nossos mestres, que não só nos ensinaram o que é direito, mas seguraram a nossa mão e com toque jurídico e pedagógico mudaram toda a nossa vida, o nosso jeito de pensar e de ver as coisas que nos servem. Hoje, com toda certeza, olharemos sempre com um olhar crítico e jurídico do ponto de vista construtivo. Afinal, fomos formados para isso, enxergando o direito em tudo, até na forma que o vento sopra. Se hoje as lágrimas escorrem dos nossos olhares e os sorrisos enchem os nossos lábios, é porque temos a sensação de dever cumprido. Meus caros, lutem, busquem, corram atrás, até que suas forças se cansem. Enquanto isso acontecer, olhem para trás e vejam até onde chegamos. Se volte para frente e vejam onde podemos chegar. E com ousadia, olhe para o céu e peça renovo, pois é do alto que vem as nossas forças. E digo mais, não tema o mundo, não temas o mundo, os desafios, os obstáculos. Lembrem-se, vocês são capazes, vocês são dotados de um nobre conhecimento jurídico. E agora, encerro a minha fala com a admirável fala do apóstolo Paulo à carta de Timóteo. Lutei o bom combate, findei a carreira e, sobretudo, guardei a fé. Muito obrigado. Obrigado.